Marcos 14, verso 1 e verso 2. Diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu que estás nos céus, Tu és santo, é bendito, Tu és, ó Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou cada um de nós como pó, e que sabe que nós somos pó, e sabe que nós precisamos, para aprender Tua Palavra, da iluminação do Teu Santo Espírito. Não permita que nessa noite sejamos, ó Deus, como os homens naturais, que não entendem das coisas do Espírito Santo. Pelo contrário, que o Senhor, ó Deus, derrame Teu Espírito e nos encha com Ele, e nos esvazie de nós mesmos, para que, ó Deus, não haja barreiras para o aprendizado da Palavra do Senhor. Que nós aprendamos a doutrina desse texto, nós venhamos a viver a doutrina desse texto, e que a pregação, o ouvir, o guardar no coração e a prática, e toda a nossa vida venha ser apresentado diante de Ti como sacrifício perfeito e agradável ao Senhor. Que tudo isso seja o nosso culto racional, Senhor. E eu lhe imploro que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tire de nós a distração agora, o cansaço, o sono, as preocupações externas, e que Teu Espírito Santo nos ensine. Como diria Charles Spurgeon, eu creio no Espírito Santo, eu também creio no Espírito Santo, a igreja do Senhor crê no Espírito Santo. Então que o Teu Espírito Santo nos ensine, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto, é impressionante como tem surgido um movimento nas nossas igrejas odiernas, em que as grandes doutrinas cristãs são renegadas a segundo plano. As igrejas têm demonstrado que cada dia mais falar de maneira doutrinária, pregar de maneira doutrinária, tem sido algo que tem caído no desuso. A título de exemplo, há uma famosa igreja presbiteriana em Belo Horizonte que literalmente disse que tiraria os termos teológicos da sua pregação, como justificação, adoção, santificação, com a finalidade das pessoas aprenderem melhor, para atrair pessoas através de uma pregação simples. No entanto, o que pastores e conselhos assim não percebem é que a pregação doutrinária é algo bíblico. Por exemplo, a pregação de João Batista era: arrependei-vos e crede que está próximo o reino de Deus. Arrepender é um conceito teológico, crer é um conceito teológico, reino de Deus é um conceito teológico. A pregação de Jesus qual era? Arrependei-vos e crede, porque está perto o reino de Deus. Como nós vimos hoje aqui na pregação de Pedro: arrependei-vos e serão cancelados os vossos pecados. Para vocês e para os vossos filhos é a promessa, ou seja, o reino de Deus. Então, esse tipo de pregação simplória, vazia, supostamente descomplicada, tem gerado discípulos fracos, ignorantes, despreparados para a vida cristã. E uma das doutrinas
que mais se tem tirado dos púlpitos é a doutrina do decreto de Deus, em que Deus, na eternidade passada, decretou todas as coisas como causa primária, e todas elas acontecem por causa da vontade e da energia de Deus. Há pastores, como Silas Malafaia, que até diz que esse tipo de doutrina é diabólica. Mas, meu irmão, se você já viu o Salmo 139, você já leu o salmista dizendo: todos os meus dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles houvesse ainda. O que é isso? A doutrina do decreto de Deus. Nós lemos hoje aqui no Salmo 2 o decreto do Senhor, que Cristo seria o seu filho e assentaria e governaria o trono das nações. Nós lemos também em Atos capítulo 2, Pedro dizendo que Cristo foi morto pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então essa doutrina do decreto, ao invés de ser algo insignificante que devemos tirar dos nossos púlpitos, é algo basilar, e como nós vamos ver aqui hoje, tem tudo a ver com a nossa salvação. O texto que nós lemos hoje, que vamos expor, mostra claramente que o plano dos homens era matar Jesus à traição, às ocultas, fora da festa da Páscoa. Enquanto isso, o plano de Deus, como nós vamos ver, era que Jesus fosse morto em plena luz do dia, no meio da festa, com uma multidão vendo. E é por causa do decreto de Deus, desta doutrina, que tudo isso aconteceu. E que Deus me ajude a aplicar essa doutrina ao coração dos irmãos hoje. Como vamos ver, é uma doutrina prática para a nossa segurança, que também tem a ver com a nossa redenção. Mas antes da gente entrar no texto, deixe-me delongar mais um pouquinho. Nós agora entramos no ministério de Cristo, que tem a ver com uma doutrina também, a doutrina dos ofícios de Cristo. Até aqui no Evangelho de Marcos, e também isso acontece no Evangelho de Mateus, Cristo tem sido descrito como o rei que chegou e como o grande profeta de Deus que ensina ao seu povo. No entanto, o sermão profético que acabamos de expô-lo, acaba-se o ensino público de Jesus, ou seja, Jesus não vai mais ensinar aos discípulos e a ninguém mais de maneira pública. E tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus, o foco está no terceiro ofício de Cristo, que é o ofício de sacerdote. Porque agora, nesses derradeiros momentos, nós vamos ver que Jesus está como um sacerdote cumprindo Isaías 53, Salmos 22, Salmos 69, entregando sua alma como oferta a Deus para a nossa salvação. Então, daqui em diante, esse caráter de Cristo como sacerdote vai ser muito enfatizado e necessário para entendermos. Marcos agora então entra nos, digamos, finalmente, no clímax do seu evangelho. Na verdade, o ponto alto, como nós vamos ver, está lá na cruz, quando um romano gentio, ao ver Jesus morrendo e expirando, disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, até aqui, o Evangelho de Marcos tem nos preparado para esse momento climático. E o capítulo 14, então, digamos assim, é a preparação da morte de Jesus, é a preparação do clímax, como se fosse uma ópera em que os vários trechos daquela ópera, os vários atos daquela ópera preparassem para o momento climático, que geralmente é o fim, em que tudo vem de maneira mais pujante. Então, no Evangelho até aqui, nós temos os atos da ópera, e agora, sobretudo, o capítulo 14, nos preparando para esse momento climático da morte de Jesus Cristo. E qual é a primeira preparação
da morte de Jesus. É o capítulo 14, verso 1 e 2, desse plano maldito do Sinédrio de matar Jesus. E o que Marcos quer nos ensinar aqui no capítulo 14, verso 1 e 2? Que Jesus morreria na Páscoa para nossa salvação, conforme o plano de Deus e não dos homens. O plano dos homens era outro. O plano de Deus é que ele morresse na Páscoa para nos salvar. E nós vamos, com a graça de Deus, ver isso. Diz o verso 1 que dali a 2 dias era a festa da Páscoa e dos pães asmos. Marcos nos informa que daqui 2 dias, no prazo de 2 dias, chegaria a grande festa dos judeus da Páscoa e depois a festa dos pães asmos, que era posterior à Páscoa. Mas isso aqui parece uma informação boba, né? E daí ele falar que daqui a 2 dias é Páscoa e depois festa dos pães asmos? Quando nós lemos esta mesma passagem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, verso 22, quem fala isso não é o narrador, mas é Jesus. Mateus registra assim: Jesus disse: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, quem disse que daqui a 2 dias era a Páscoa foi o próprio Jesus. E como eu disse, essa informação parece boba, despretensiosa, mas absolutamente não é. Deixe-me ilustrar para os irmãos. Imaginem que hoje seja 29 de dezembro. Daqui 2 dias é o quê? Ano Novo. Tem necessidade de eu falar para os irmãos isso? Todo mundo sabe do calendário, todo mundo sabe que daqui 2 dias é Ano Novo. Tem necessidade de eu informar? Não. Por isso, essa frase em Mateus ela é escrita de maneira preditiva e não informativa, mostrando que esta informação dada a nós está mostrando uma predição de que há 2 dias Jesus ia morrer, que o verdadeiro significado da Páscoa ia se cumprir. Então o que Jesus faz é associar sua paixão, sua morte, sua entrega por nós à grande festa dos judeus, a festa mais importante do calendário judaico, a festa da Páscoa e, de forma posterior, dos pães asmos. Essas 2 festas, elas aconteciam, digamos, uma após a outra, e elas demoravam 7 dias completos. E naquela época, centenas de milhares de peregrinos iam até Jerusalém em culto, em peregrinação, para cumprir o mandato de Deus. Deus havia decretado, por meio da lei cerimonial, que 3 festas deveriam ser anuais e observadas. E uma destas festas era a festa da Páscoa. Então, aquela festa, além de ser importante para aquele povo, e que de certa maneira caracterizava a identidade nacional do povo judeu, ela foi estabelecida na antiguidade por Deus por algo muito importante. Tinha a ver com a salvação. Você deve se lembrar que a Páscoa foi instituída porque o povo de Deus foi poupado da própria ira de Deus e livrado pelo êxodo do seu cativeiro. Você se lembra da história? Deus enviou 9 pragas, de Êxodo 7 a 10. Deus destruiu, dizimou o Egito, acabou com aqueles falsos deuses, mostrou que ele era Yahvé, o Deus dos céus e da terra. Mas mesmo assim, Faraó estava empedernido, não queria deixar o seu povo ir. Então em Êxodo 11, Deus anuncia a 10ª praga. Deus disse que eles sairiam do Egito após os primogênitos dos poderosos, dos escravos, dos humildes e até mesmo dos animais serem mortos. Contudo, naquela mesma instituição, Deus prometeu que se os reis israelitas passassem o sangue de um cordeiro de 1 ano, morto naquele dia,
passassem aquele sangue nas ombreiras de suas casas, os seus primogênitos seriam poupados. O anjo passaria, o anjo pularia aquelas casas, atacaria somente os egípcios e não mataria o povo de Deus. E assim aconteceu. O Egito foi subjugado, os israelitas foram libertos, e por este motivo a Páscoa tornou-se uma época de celebração ímpar. Não só deu origem ao povo judeu, mas também apresentava para eles a ideia da expiação, da morte vicária, de alguém que morre no nosso lugar debaixo da ira de Deus. Portanto, era oportuno no plano de Deus, e Jesus está deixando isso claro, que a sua obra, a sua morte sacrificial, a sua morte vicária, substitutiva, acontecesse naquele período. Ele é o Cordeiro de Deus, ele livraria o seu povo dos seus pecados. Por isso que quando João Batista viu Jesus, lá em João 1:29, ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, como Cordeiro Pascal, é que tira o nosso pecado. A morte de Jesus não é uma morte qualquer, é uma morte substitutiva. Jesus morre em nosso lugar, Jesus quita a nossa dívida do pecado, e esse sempre foi o tema do Evangelho, esse sempre foi a linha condutora do Evangelho. Pense bem, quando o homem pecou lá no Éden, o que o homem fez para cobrir o seu pecado? Folhas. Aquilo servia para cobrir o seu pecado? Não. Deus então apresenta para eles que um varão, descendente da mulher, esmagaria a serpente e lhes daria a redenção. Logo em seguida, Deus mata um animal e cobre eles com a pele daquele animal, mostrando que quem morreu no lugar deles? Um animal. Quem morreria no lugar dos eleitos de Deus? Um cordeiro, mas não um cordeirinho, um animal, uma vez que sangue de bodes, touros e cordeiros não pode remover pecados, mas o verdadeiro cordeiro, que é Cristo. Então, como o Cordeiro Pascal morreu lá, Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, morreria agora na Páscoa. E aqui, meus irmãos, nós temos uma realidade complementar. Por quê? Quando nós pensamos na morte de Jesus, muitas vezes nós somos tacanhos. Por que Jesus morreu? Jesus morreu pelos meus pecados. Isso é óbvio, mas isso não é toda a verdade. Vamos voltar de novo para o Êxodo. Quando o Cordeiro Pascal foi imolado e os primogênitos foram mortos, não do povo de Deus, Faraó fez o que? Libertou o povo, e o povo saiu então da escravidão do Egito. Por isso Deus, quando entregou a lei do Sinai, disse que ele era Deus, ele libertou o seu povo da casa da servidão. A servidão no Egito apontava para uma realidade espiritual nas Escrituras. Qual é essa realidade? Nós, seres humanos, somos escravos do mundo, do pecado e do diabo. É isso que Paulo diz em Efésios 2:1-3. Nós somos mortos em pecados. O diabo, o príncipe da potestade do ar, nos governa. Nós fazemos a vontade do pecado. Então a prisão deles no Egito apontava para a prisão do ser humano, que não é falta de dinheiro, não é ignorância, mas a prisão do ser humano é pecado. Então a morte do Cordeiro os livrou daquela prisão. Agora a morte de Cristo nos livraria da verdadeira prisão, não só da ira de Deus, mas do poder do mundo, do poder do pecado, do poder do diabo sobre nós. Por isso Paulo, quando refletiu sobre isso, lá em Colossenses, ele disse: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Veja como ele ligou o perdão de pecados com a liberdade que Deus nos dá. Cristo morre não só para perdoar o nosso pecado,
mas para nos livrar da prisão do pecado. Por isso Paulo pôde dizer em Romanos 6:20, vocês eram escravos do pecado. Mas lá no verso 22 ele diz, agora vocês não são mais escravos do pecado. A festa da Páscoa apontava para essa realidade. Deus perdoa o nosso pecado, mas Deus nos livra da prisão do pecado. Mas depois da festa da Páscoa, vem o que mais? A festa dos pães asmos. Deus instituiu também essa festa, dizendo que o povo deveria tirar todo o fermento da sua alimentação. É interessante que o dono da casa deveria andar pela casa numa cerimônia de inspeção da casa e ver se havia algum fermento em casa, e ele seria responsável por tirar todo o fermento da casa. É óbvio que o dono da casa simboliza Cristo Jesus, que tiraria o fermento das nossas vidas. Por quê? O que significa o fermento? Como nós vimos em 1 Coríntios 5 e também durante as exposições de Marcos, o fermento significa o nosso pecado. Cristo então, meus irmãos, cumpriria também a festa dos pães asmos. Cristo não só nos libertaria da escravidão do pecado e da ira de Deus, mas Cristo também faria com que nós fôssemos santos para Deus. É por isso que nas Escrituras nós encontramos duas moedas da mesma doutrina da santificação. Lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, como eu disse, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo diz aos coríntios que eles foram feitos santos e chamados para ser santos, mostrando que Cristo, fazendo a obra da nossa salvação, Ele tanto nos dá aquilo que chamamos de santificação posicional. Que é isso? Nós somos declarados santos. Por isso Paulo podia escrever aos coríntios, como nós vimos aqui, que haviam graves pecados no meio daquela igreja e chamá-los de santos. Cristo mostrou que nós somos libertados do mundo. A palavra nos mostra que nós não somos mais do mundo. Então Cristo nos dá a santificação posicional, Ele nos separa para Deus. Mas Cristo também nos dá a santificação processual. Que significa isso? Ele nos mata para o nosso pecado, Ele nos vivifica para Deus, e Ele então nos faz agora viver segundo a lei de Deus, e a cada dia que passa, Ele vai matando o pecado na nossa vida. Então, na Páscoa, Deus liberta o seu povo da culpa do pecado. Na festa dos pães asmos, Ele vai libertar o seu povo da presença do pecado. E é isso que Jesus veio fazer. Por isso que nós entendemos que nós somos salvos, mas ainda somos pecadores e precisamos que o fermento seja tirado da nossa vida, que a realidade da santificação progrida, cresça. Foi isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 5: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato vocês já são. Ou seja, vocês já foram declarados santos, mas vocês têm que agir como massa nova, sem pecado, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não como o velho fermento, a vida de pecados, a vida entregue às nossas satisfações pessoais, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos de sinceridade e verdade. Note que Paulo disse que Jesus morreu como nosso Cordeiro, e como consequência então nós devemos viver uma vida sem fermento, sem entregar-nos ao pecado. A realidade da festa dos pães asmos é santificação para a vida do crente, e ela deve ser marcante na vida do crente. Por isso ele disse em Romanos 6:4: fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, para ou pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceba que isso aponta para essa realidade. Cristo morreu por nós, e agora nós somos santos, e agora devemos viver como santos. É por isso, queridos irmãos, que não existe essa ideia de crente
como o povo dizia, Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Crente, carnal, não existe isso nas Escrituras, porque Jesus não somente é o nosso Cordeiro Pascal, como Ele é o chefe da casa, que tira todo o fermento da nossa vida. Nós morremos para o pecado. Praticar o pecado não é uma opção. E é isso que Jesus está predizendo aqui. Daqui a 2 dias, o Filho do Homem vai ser entregue para vocês, para perdoar o pecado, mas para tirar vocês da escravidão do pecado, e também para limpar vocês do pecado. E como que isso seria possível? Veja que o verso 1 diz que os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. É interessante que quando nós lemos este mesmo verso lá em Mateus, a ideia de simultaneidade é muito clara no grego. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu vou morrer daqui a 2 dias, e no mesmo instante, exatamente no mesmo instante, lá na casa de Caifás, no seu palácio, o sinédrio reunido estava dizendo: Jesus tem que morrer. E veja que grande contraste que nós temos, porque lá no palácio do sumo sacerdote, não escolhido por Deus, mas escolhido por Roma, porque naquela época o sumo sacerdote era escolhido por Roma, o verdadeiro Salvador de Deus, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro sumo sacerdote não tinha uma casa, enquanto aquele outro tinha um palácio. O verdadeiro homem que se entregaria como oferta pelo nosso pecado, só ele poderia fazer, era um homem de dores, enquanto o outro era um homem abastado, rico, impiedoso, inescrupuloso, que sugeriu dentro do sinédrio: convém que um só morra, para que nós mantenhamos o nosso status. E por incrível que pareça, no Evangelho de João, ele disse que aquilo foi uma predição. Ele nem sabia que era uma predição, e ele estava falando: convém que um só morra por toda a nação, mostrando que a preocupação daqueles homens não era o bem do povo, nem o bem dos pecadores, mas era o bem deles mesmos, mantendo o status quo, mantendo a sua posição de riqueza, mantendo todo o esquema fraudulento que eles tinham. E meus irmãos, tudo isso estava sendo fomentado no coração desses homens há mais de 2 anos. Há 2 Páscoas atrás, Jesus Cristo pela primeira vez vai até Jerusalém no seu ministério público, isso é narrado no começo do capítulo, no primeiro Evangelho de João, lá nos primeiros capítulos. E Jesus vai até Jerusalém, e Jesus então expulsa os vendilhões do templo, e Jesus mostra então: destruir vós o santuário, é uma ordem, em 3 dias o reedificarei. A partir daquele momento e de algumas curas que Jesus fez em Jerusalém no sábado, aqueles homens odiaram a Jesus e começaram a procurar intento e ocasião para matar Jesus. Agora, nos finalmente, essa tensão cresceu ainda mais, porque há alguns dias atrás Jesus esteve em Betânia e ressuscitou Lázaro, e uma grande multidão viu e passou a seguir Jesus, e aquela multidão falava tanto daquele grande sinal que Jesus fez, que estes homens, não satisfeitos em planejarem a morte de Jesus, também planejaram matar Lázaro. E então, no domingo anterior, Jesus, no domingo de Ramos, entra ovacionado em Jerusalém, uma multidão vai até ele, e todos que estavam adiante e atrás gritavam: Hosana ao filho de Davi. E lá no Evangelho de João, o comentário é feito: o que nos adianta? Eis o mundo atrás dele. Por causa de tudo isso, o ódio desses homens agora está para derramar-se sobre Jesus Cristo. Ele era um adversário, e curiosamente eles se reúnem aqui parecendo mafiosos. Por isso que R.C. Sproul, ele disse: nós estamos vendo uma das reuniões mais sórdidas da história. Parecem mafiosos de New Jersey,
planejando a morte de um outro mafioso. Só que não, esses eram os homens mais religiosos do mundo, aqueles que pareciam ser mais zelosos das coisas de Deus. 70 homens escolhidos a dedo dentre os sacerdotes, saduceus, dentre os escribas e fariseus e dos mais idosos, encanecidos, os anciãos do povo. E então, esse povo que deveria apontar: eis o Cordeiro de Deus, está aí o nosso Salvador, sigamos após ele, esses rejeitaram Jesus e tentaram matar Jesus. Mas tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. No Salmo 2, verso 1 a 3 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que está acontecendo aqui é o cumprimento desse salmo. Esses homens estão se rompendo em relação a Jesus, eles não querem se submeter a Jesus. E meus irmãos, como é triste a cegueira do pecado, porque Jesus manda que nós nos submetamos a Ele, e Jesus não lança sobre nós preceitos e mais preceitos. Jesus não lança sobre nós fardo que nós não possamos carregar. Tudo que Jesus diz é: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu... É ruim isso, mas é disso que eles estão querendo ficar livres, porque eles não querem se submeter a Jesus. Então eles têm que matar Jesus. E veja que o texto diz: matar a traição. O que significa matar a traição aqui? Talvez você já esteja pensando, eles já estavam querendo alguém para trair Jesus. Não, a palavra traição aqui tem a ver com algo às furtadelas, algo oculto, algo que não seria visto pelos outros, coisa de mafioso. Sabe quando a gente vê esses filmes de máfia, que eles matam alguém sem deixar vestígios? Alguém tem que morrer e não pode saber quem foi. Parece coisa lá do Poderoso Chefão, né? Vito Corleone. Parece isso. A ideia deles aqui então é que eles têm que matar Jesus, mas a morte não pode ser pública. Eles têm que matar sem deixar vestígios, como um crime organizado. Só que a única coisa que eles não contavam era o plano de Deus. Deus não queria que seu filho morresse como uma pessoa qualquer, como alguém que morre todos os dias. Cristo deveria morrer de maneira pública em Jerusalém, na Páscoa, crucificado. E em todos esses momentos, até aqui, Deus livrou o Senhor Jesus Cristo de morrer de outra maneira. Você deve se lembrar do Evangelho do Senhor segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 4, narra a história de Jesus indo até a Nazaré, que é a sua cidade. Jesus nasceu em Belém, mas morou praticamente a vida toda em Nazaré. E Jesus então entra na sinagoga, toma o livro do profeta Isaías, acha no rolo o capítulo 61 para nós, eles não tinham capítulo, que está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que Ele me mandou evangelizar os pobres, pôr em liberdade aos cativos. E quando ele lê aquilo, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. O que os amigos de Jesus, os familiares de Jesus, as pessoas de Nazaré que tanto conheciam Jesus fizeram? Levaram Jesus para cima do monte e quiseram mandar Jesus lá de cima. E diz o texto que Jesus passou por eles. Como? Não sei. Foi um grande milagre de Deus. Por quê? Jesus não pode morrer segundo os planos humanos. Ele tem que morrer segundo o plano de Deus, de maneira pública, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vai ser às escondidas. E Deus disse: vai ser público. É assim que eu quero. Verso 2: pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Veja que nesse verso, Marcos nos revela o real motivo dos líderes desejarem empreender a traição de Jesus, ou seja, a morte às ocultas. O desejo deles era não criar tumulto entre o povo.
À primeira vista você deve pensar assim: puxa vida, isso é bom, né? Eles não estão querendo gerar celeuma, não estão querendo gerar confusão. Só que, meus irmãos, não. O que nós temos aqui é o intento do coração deles vindo à tona. O desejo de não causar tumulto entre o povo não visava o bem do povo, mas sim o bem deles mesmos. Os líderes religiosos estavam pensando só neles. Eles queriam se preservar. Eles sabiam que Jesus possuía pelo menos 120 discípulos. Há pastores que vão dizer que ele possuía 500 discípulos. Afinal, lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus apareceu de uma só vez para 500 pessoas. Então, se é 120 ou se é 500, nós não sabemos. A verdade é que a grande multidão estava empolgada com Jesus. Muitas pessoas da Galileia que viram os sinais de Jesus, seus feitos, seus ensinos, estavam ali. Pessoas que ficaram empolgadas com a ressurreição de Lázaro, pessoas que ouviram os ensinos do templo, pessoas que no domingo viram Jesus entrando num jumentinho e gritaram: filho de Davi. Diante dessa realidade, os líderes religiosos pensaram o quê? Se prendermos Jesus de maneira pública, haverá uma grande revolta, e quem vai se dar mal? Nós. Então a estratagema deles revela o pecado deles. Eles tinham muitos pecados: cegueira espiritual, de não perceber que Jesus é rei, é o Deus, é o Salvador. Eles tinham pecado de avareza. Eles roubavam as pessoas no templo, transformando o templo em covil de salteadores. Eles também roubavam as viúvas. Mas um dos grandes pecados desses homens era aquilo que a Bíblia chama de temor dos homens. Ou seja, eles têm medo dos homens. Sabia que isso é pecado? Isso é pecado. A Bíblia diz assim em Provérbios 29, 25: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios é muito claro em afirmar que aquele que teme ao homem, ele vai viver a sua vida fazendo armadilhas inescrupulosas. Por que muitas vezes, quando uma pessoa nos pergunta algo e nós nos vemos em aperto, nós mentimos? Autopreservação e medo do que aquela pessoa vai pensar ou descobrir da gente. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui, com muitos detalhes. Os líderes religiosos, eles não querem matar Jesus. Por quê? Porque eles temem aquela multidão, porque toda a popularidade deles vem daquela multidão. Você deve se lembrar em Marcos, que nós vimos que era costume deles fazer longas saudações nas praças. Ou seja, ô fulano, como você é bom, magnânimo, bonito e tal e coisa. E todo mundo via aquilo. Ou seja, eles gostavam do Fausto, eles gostavam de aparecer, eles gostavam de fama, de bem-estar, de poder. E por isso eles não queriam que as pessoas vissem. Por quê? Toda aquela fama, aquele bem-estar, aquele dinheiro, aquele status estava em jogo. E aí veja, eles temem os homens, mas eles não temem a Deus. Antes da gente ver como eles não temem a Deus, deixa eu exemplificar isso de maneira bíblica com uma historinha rápida. Certa vez, o povo de Deus foi lutar contra os filisteus, e o Senhor deveria receber um sacrifício para abençoar o povo. E quem fez o sacrifício? Saul. Antes disso, Deus havia mandado matar os amalequitas, e Saul também não obedeceu. Nessas duas passagens, o trono foi tirado da mão de Saul. E Saul se preocupou com Deus? Não. Nas duas passagens ele se preocupou com o povo. Amigo, vem cá, Samuel, vamos comigo diante do povo. Porque ele temia a Deus? Não, ele não obedeceu a Deus, ele temia os homens. E é exatamente isso que está acontecendo. Veja que eles não temem a Deus. Porque esses homens, por pior que eles sejam, eles têm fé ortodoxa. Então eles sabem que Deus é onisciente. Ou seja, Deus conhece todas
as coisas, inclusive o intento do nosso coração. Além disso, eles sabem que Deus é onipresente. Isso significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo com todo o seu ser. Então, se Deus é onipresente e se Deus é onisciente, quem estava com eles dentro do palácio? Deus. Quem sabia do coração deles dentro do palácio? Deus. Em algum momento eles se preocuparam com Deus? De jeito nenhum. É assim que muitas pessoas, pecam, Muitos maridos traem a esposa quando fazem viagens de negócio, quando entram para os seus quartos e se masturbam à noite assistindo pornografia. Eles acham que Deus não está vendo, Deus não está ali. Ou seja, isso mostra o quê? Falta de temor de Deus. Meu irmão, Deus está em todos os lugares, Deus conhece o nosso coração. É Ele que nós devemos preocupar em primeiro lugar. Mas eles não se preocuparam nem um segundo com Deus. Se eles colocassem Deus na equação, que Deus os via, que Deus conhecia o coração deles, que Ele é o juiz do universo, e um dia eles seriam julgados por Deus, e que Deus conhece todos os segredos deles, a posição social deles não ia importar, as pessoas não iam importar. O único importante seria Deus, e eles colocariam Deus em autoestima, e eles então abandonariam esse pecado. Eles não iam se preocupar, o que a multidão vai pensar? O que a multidão vai fazer conosco? Contudo, diante dessa situação intrincada, quem estava confiando em Deus? Jesus. Eu vou lá e vou me entregar, eu vou morrer. Por isso, quem esteve seguro? Jesus, porque a cruz não é o final da história. Diz aqui Atos 2 que nós lemos hoje, a morte não podia reter Jesus, ele era justo. Jesus se preocupava com Deus, Jesus colocou em Deus toda a sua confiança. Por isso lá na cruz ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ali, meus irmãos, com esse salmo, não está gritando assim: ai Deus, o Senhor me abandonou. Ele está falando assim: Deus, eu confio no Senhor. O salmo 22 é um salmo de confiança. Leia o salmo todo. Jesus então confia em Deus e ele não liga para o que vai acontecer. Ele sabe que ele está seguro. E aí veja o final da história: Jesus ressuscitado, Jerusalém no ano 70 destruída, como a gente acabou de ver. E eles então, meus irmãos, mostram o seguinte: olha onde vai a vileza deles, não durante a festa. Ou seja, nós vamos matar Jesus, vai ser escondido? Não durante a festa. A ideia de não durante a festa é que eles iriam esperar a festa da Páscoa acabar. Lembre-se que na Páscoa, segundo, por exemplo, Flávio Joséfo, Jerusalém recebia 1 milhão de pessoas. Jerusalém ficava apinhada de gente. Só que quando acabava a festa, o povo se esvaía, o povo ia embora. É lógico, eles tinham que voltar para casa, voltar para trabalhar. E lembre-se, eles não estão vivendo na nação judaica, eles estão vivendo dentro do Império Romano. Eles tinham seus trabalhos, e muitos deles eram jornaleiros, ou seja, trabalhou hoje, ganhou hoje, então não podia ficar ali, tinha que voltar para casa. Então, depois da festa, o alvoroço acabaria, haveria poucas pessoas ali, só a população natural de Jerusalém, e que muitos deles nem conheciam Jesus. Jesus não teve um ministério muito grande em Jerusalém, e se Jesus ficasse ali, seriam poucos os discípulos para fazer a supressão, seriam poucos que importar com a morte de Jesus, ou seja, o impacto seria menor. Então, no plano diabólico dessas pessoas, a morte tinha que ser depois da Páscoa. Só que tem um grande problema nisso. Como nós já vimos lá no primeiro versículo, Jesus é o Cordeiro de Deus. E dá para matar o Cordeiro da Páscoa fora da Páscoa? Não, o Cordeiro tem que morrer na Páscoa.
Jesus não podia morrer nem antes, nem depois dessa Páscoa. Ele teria que morrer na festa da Páscoa, cumprindo toda a simbologia em volta da sua morte. Para que todas as profecias se cumprissem, ele deveria morrer naquela festa de maneira pública. Ele deveria ser o homem de dores, que as pessoas meneariam a cabeça, que as pessoas olhariam como ferido de Deus, como aquele que ninguém dá importância. Então, mesmo que o plano deles fosse diferente, o plano de Deus para nossa salvação, e não haveria salvação se não fosse assim, teria que prevalecer. E qual é a doutrina que nos garante que o plano de Deus e não o plano dos homens prevalece? A doutrina, como eu disse lá na nossa introdução, do decreto de Deus, que Deus foi palmilhando ela na Bíblia para a gente aprender. O homem mais poderoso na terra, que inclusive aprisionou o povo de Deus na Babilônia, ele aprendeu isso. Lá em Daniel 4,35 diz assim: todos os moradores da terra são reputados por ele em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Nabucodonosor, o cabeça de ouro, o homem mais poderoso da terra naquele momento, por não se arrepender, por achar-se grande demais, recebeu um decreto de Deus, o decreto do Altíssimo: você vai comer como boi pastagem por 7 anos. E Daniel interpreta o sonho: é certo, o decreto é certo. E o que aconteceu? Por 7 anos, aquele homem virou como boi. Daí vem a doença originária aqui, boantropia, pessoas que se julgam animais. E depois dos 7 anos, quando Deus recompôs aquele homem, ele fala isso: Deus faz o que quer, Deus manda no céu e na terra, Deus usa anjos e homens segundo a sua vontade. Essa é a doutrina do decreto de Deus, que mostra que Deus, na eternidade passada, predeterminou todos os eventos que ocorrem no cosmos. Ele governa cada evento, cada detalhe, cada pessoa. Tudo está debaixo do seu controle, porque Ele ordenou. Como nós vimos na introdução do nosso sermão, o salmista disse: todos os meus dias foram escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. A Bíblia mostra ainda que coisas que parecem para nós insignificantes, como morrer de pardais e o cabelo da nossa cabeça, tudo isso está debaixo do cuidado de Deus. Jesus disse em Mateus 10, 29 e 30: não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra, ou seja, vai morrer, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo da cabeça estão todos contados. Meu irmão, quem que liga para pardal? Quantos morreram hoje? E ele fala: eles morrem segundo a vontade de Deus. Mesmo os que têm menos cabelo aqui, tem cabelo, né? Quantos tem? Quantos caíram hoje? Jesus fala: está tudo contado. O que Jesus está nos ensinando é que Deus controla todas as coisas, mesmo aquelas que parecem insignificantes para nós. E essa doutrina não é para nos inquietar, ela é essencial para a salvação. Sem essa doutrina que Deus decreta, governa todas as coisas, Jesus não teria morrido na Páscoa, Jesus não seria o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, toda a cronologia preparada por Deus, todos os tipos preparados por Deus, não se cumpririam. Em suma, Deus falharia no seu plano de redenção, e os seres humanos pecadores jamais seriam redimidos dos seus pecados. Ou seja, o plano eterno de Deus não é uma mera futilidade da Bíblia, é aquilo que garante nossa salvação. Ainda bem que a realidade não é como alguns cristãos dizem: não,
o homem é livre, o homem faz o que quiser, Deus não governa nada. A verdade é que Deus governa tudo, e Pedro deixou claro que a morte de Jesus tinha a ver com o governo de Deus sobre tudo. Lá no famoso sermão de Pedro, em Atos, depois do Pentecostes, quando os circunstantes acharam que os homens estavam embriagados por falarem nas línguas idiomáticas dos seus países, ou seja, dos países que foram recebidos ali em Jerusalém para a festa da Páscoa e também do Pentecostes, quando ele foi justificar tudo o que aconteceu, Pedro tocou na ferida deles. Vocês mataram Jesus, mas não foi de qualquer jeito. Ele diz: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vocês sabem, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ou seja, Jesus foi morto porque Deus decretou que ele morresse. Vocês o entregaram porque Deus determinou que fizessem assim. Nessa passagem lida, Pedro é categórico em mostrar que aqueles homens eram submissos ao plano de Deus, mesmo que eles fossem responsáveis. Lá na eternidade, Deus determinou a hora, o lugar, o jeito exato de Jesus morrer. Isso é o decreto de Deus. Ele ordenou a morte de Jesus. Então os homens diziam: não na festa. Deus, muito antes de criar qualquer coisa, antes desses vis pecadores que queriam matar Jesus pudessem ter qualquer plano, o Senhor disse: vai ser na festa. Diante disso, nós não devemos descartar a doutrina do decreto, como Silas Malafaia disse, como algo demoníaco, ruim, antibíblico. Pelo contrário, nós deveríamos render glória a Deus. E Deus faz isso para a sua glória. E não só para a sua glória, mas visando o nosso bem. Meus irmãos, esse plano de Deus por trás do plano dos sacerdotes mostra o sumo bem de Deus em nosso favor, porque Deus determinou que o seu filho fosse morto. Ele não determinou que Jesus viesse e desse uma voltinha na terra. Ele determinou que Jesus fosse morto na Páscoa, na maior das festas, sendo então o verdadeiro Cordeiro Pascal, cumprindo o plano eterno de Deus para nos salvar. E veja, se Jesus morreu para nos salvar de acordo com um plano eterno, todas as demais coisas necessárias para a nossa salvação também ocorrem de acordo com o plano eterno de Deus. A ressurreição de Jesus, como está lá em Atos 2, foi profetizada por Davi: não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso também foi decretado por Deus. Me farás ver os caminhos da vida, na plenitude do Senhor há alegria perpétua. Ou seja, ele ressuscitaria e seria levado aos céus. Para quê? Venha à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, Deus decretou que Jesus reinaria sobre a igreja, e Jesus reinaria sobre céus e terra, e Jesus então reinaria sobre as nações e governaria as nações como cetro de ferro. Está no decreto do Senhor: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu darei as nações por herança. É por isso que nós gentios somos salvos, porque Deus decretou que seu filho governaria os gentios, o seu filho salvaria os gentios, e nós, povo que não conhecíamos e não víamos o Senhor, podemos vê-lo com os olhos da fé, crer que Jesus é o Cordeiro de Deus e sermos salvos. E todas as coisas concernentes à nossa salvação são também decretadas por Deus. O nosso novo nascimento, a fé, que é um dom de Deus, o arrependimento, que também é um dom de Deus, segundo Atos 11:18. O fato de nós crermos na pregação: creram todos os que foram destinados para a salvação, como diz em Atos 13. Tudo isso foi decretado por Deus. Assim como a vitória sobre o diabo, a volta gloriosa de Jesus e o novo céu
e nova terra que Jesus acabou de mostrar que vai acontecer. Decreto de Deus é ruim? Primeira aplicação. Como eu disse, queridos irmãos, a partir deste capítulo, Marcos vai nos mostrar os preparativos da morte de Jesus, que é o clímax do seu evangelho. Mas não somente isso, Marcos vai nos mostrar o ofício sacerdotal de Jesus, que é muito importante para a nossa salvação, porque Jesus, como sumo sacerdote de Deus, Ele é o ofertante e Ele é a oferta para o perdão dos nossos pecados. Se Jesus fosse só rei e só profeta, Jesus não seria o nosso Salvador. Foi como sacerdote que Jesus se entregou por nós. E mais ainda, como sacerdote, Jesus hoje está no céu, segundo Hebreus 7:25, orando por nós, para a nossa plena salvação. Então, graças a Deus, porque Jesus não é só profeta, Jesus não é só rei, Jesus também é o nosso sumo e verdadeiro sacerdote, que nunca, jamais deixará de ser sacerdote. Graças a Deus. Segunda aplicação. Infelizmente, há muitos hoje que se interessam por Jesus só como um mestre moral, como por exemplo os, entre aspas e muitas aspas, cristãos que são liberais, o liberalismo teológico. Para eles Jesus é um grande mestre moral, Jesus nos dá exemplo do que devemos fazer, mas Jesus não é a redenção dos nossos pecados. É por isso que essas pessoas não se interessam pela salvação dos seus pecados, são somente moralistas, e é por isso que eles não são verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, recebem Jesus como rei, como profeta, mas também como sacerdote. Para nossa salvação é necessário então que nós identifiquemos com a morte de Jesus. Nós lemos hoje aqui Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6, verso 4: nós fomos sepultados junto com ele na morte pelo batismo, juntamente com ele na morte pelo batismo. Isso é, nós temos que nos identificar com a morte vicária de Jesus, com o ofício sacerdotal de Jesus. Terceira aplicação. Veja nessa passagem como Deus frustra os desígnios dos ímpios, fazendo com que esses desígnios maus redundem em sua glória. Fica evidente das palavras de Marcos e dos demais evangelhos que os inimigos de Jesus não tinham intenção de fazer da morte dele algo público. Eles queriam matá-lo à traição e não durante a festa. O plano original deles é: nós vamos matar Jesus depois da Páscoa e às escondidas. Só que o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que Jesus morresse publicamente. E como que Deus providenciou isso? O Senhor decretou que um dos discípulos de Jesus, por causa de dinheiro, como nós vamos ver nos próximos sermões, se indignasse tanto com Jesus por causa de dinheiro, que ele fosse até aqueles homens maus e lhes oferecessem Jesus de bandeja para ele morrer na Páscoa. Mas veja como é o plano de Deus, não é? Uma mulher unge Jesus, gasta um dinheirão em perfume, e Judas, que era ladrão e o tesoureiro, disse: é agora que ele vai morrer. E foi assim. Deus frustra os desígnios ímpios, e Ele usa quem quer, do jeito que quer, para fazer o que bem entende. Quarta aplicação. Essa providência divina que frustrou os líderes religiosos é para nós, meus irmãos, um lenitivo. Por quê?
quando esteve no maior auge da festa, o Senhor Deus, de acordo com essa santa providência e decreto, fez com que a nossa redenção acontecesse. Essa doutrina para nós, então, meus irmãos, é preciosidade. É como um diamante no meio de uma carvoaria. Queridos irmãos, é uma pérola preciosa, porque é por meio dessa doutrina de Deus ser providente e decretador que a nossa redenção foi feita. Diante disso, irmão, quando você chegar na sua casa hoje, durante essa semana, lembre-se dessa realidade, medite nessa realidade e louve a Deus. Porque quando Paulo meditou em tudo isso, ele disse: dele, por meio dele, para ele são todas as coisas eternamente, amém. Ou seja, ele deu glória diante dessa doutrina. Ao invés de torcer o nariz, ao invés de ficar chateadinho que Deus governa, ele disse: a Deus seja glória. Faça isso, glorifique a Deus, porque nisso consiste a sua salvação, em Deus governar as coisas. Quinta aplicação: além disso, aqueles homens que queriam tomar Jesus como uma figura vil e desprezível, eles tornaram Jesus, por causa desta realidade, uma pessoa gloriosa. Eles queriam lançar vitupério em Jesus, mas por causa da morte vergonhosa de Jesus, ele foi elevado como Deus homem aos céus para governar sobre todas as coisas. Veja como Deus é maravilhoso. Como diz um pastor amigo meu, Deus é aquele que tem capacidade de pegar o veneno da cobra e fazer soro antiofídico. Ou seja, ele é capaz de usar a maldade humana para fazer algo para a própria glória dele. É por isso que o Salmo 76 diz que Deus se cinge da ira humana, e até a ira humana há de redundar glória para ele. Foi exatamente isso que ele fez. Ele usou aquele plano vil daqueles homens terríveis que queriam tornar Jesus uma figura terrível. Ele fez aquilo para tornar Jesus glorioso na sua natureza humana e tornar Jesus o Salvador dos eleitos dele, de nós, crentes. Como Deus é maravilhoso, não é mesmo? Esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus que é submisso ao homem, não é um Deus que é um gênio da lâmpada que está aqui para te satisfazer. É o Deus que manda em todas as coisas. Não crie um falso ídolo e o chame de Deus. Creia no Deus da Bíblia. Sexta aplicação: em tudo isso nós encontramos consolo. Nós vivemos num mundo triste, agitado, com frequência as notícias más nos abalam, nos levam daqui para lá, querem roubar nossa paz. Mas com essa doutrina nós podemos descansar sobre o pensamento de todas as coisas foram ordenadas por um Deus sábio e todo-poderoso, e que visa somente o nosso bem. Como Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa doutrina é para que você se console, porque esse foi o grande consolo do Messias, ao se lembrar que quando os príncipes da terra se revoltaram, o Salmo 2 diz: zomba aquele que se assenta nos céus. O Senhor zomba, o Senhor ri deles, mostrando que Cristo confiava no Senhor e no seu plano. Nós devemos confiar no Senhor e no seu plano. Então não tema o futuro. Tudo o que acontecer no futuro vai acontecer para o seu bem e de acordo com a vontade de Deus. Talvez você não entenda, mas certamente vai ser assim. Sétima aplicação: como eu disse, essa doutrina do decreto é muito questionada, só que nessa passagem ela é para nós
aquilo que pode nos levar a olhar acima das densas nuvens do nosso pecado. É por causa dessa doutrina que nós somos filhos de Deus. Paulo diz que na eternidade passada o Senhor nos escolheu para a adoção de filhos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, por que você é crente? Não é porque você escolheu Jesus, é porque Deus te escolheu na eternidade passada e decretou que no tempo presente você ia ter um novo coração, você ia ter uma nova vontade, você ia ouvir com fé e você então ia se arrepender dos seus pecados. Se não, morto em delito e pecado, o que você ia fazer? Nada, só escolher o pecado como de praxe. Então essa doutrina é para nosso consolo no que tange a nossa salvação. É por isso que crentes não perdem salvação. Nós somos de Cristo, ninguém pode nos arrebatar da mão dele. O Pai nos deu a Ele, o Pai decretou nossa salvação. Graças a Deus por isso. Oitava aplicação. Essa passagem ilustra bem a sabedoria de Provérbios. Quem teme ao homem, arma ciladas. Quem teme o Senhor, está seguro. Nós vimos aqui o grande contraste. Aqueles que temeram os homens, quiseram matar Jesus. Aquele que temeu a Deus, foi para a cruz ser morto para a nossa salvação. Então, querido irmão, diante disso, quem você vai ser nesse texto? Aquele que teme os homens e vive mentindo, vive armando ciladas, vive escondendo coisas, ou você vai ser aquele que teme a Deus e estará seguro para sempre? Quem é você nesse texto? Espero que não seja o Sinédrio. Nona aplicação. Essa passagem também nos ilustra algo muito trágico e que é muito comum nos nossos dias: a liderança religiosa corrupta. Não foi o populacho que decretou matar Jesus, que planejou matar Jesus. Foram os líderes, ricos, abastados, conhecedores. Então, que grande tragédia é o nosso tempo, não é mesmo? Porque os líderes religiosos dos nossos dias são terríveis, não é mesmo? Roubando as pessoas com as suas falsas pregações, andando nos seus jatinhos, usando os seus relógios de ouro, andando nos seus carros de luxo, e eles de certa forma estão matando Jesus, através da pregação de um falso evangelho. Precisamos clamar misericórdia de Deus. Quantas falsas igrejas, quantos falsos pastores. Que trágico é quando o rei é menino, não é mesmo? Devemos então orar: Deus nos dê homens fiéis para liderar a igreja, homens que vivem aos pés da cruz e que constantemente nos levem aos pés da cruz de Jesus Cristo. E por fim, a última aplicação, nós vamos ver nesse capítulo 14, que é a preparação da morte de Jesus, diversas reações à pessoa de Jesus. Nós vimos a primeira hoje, nós vamos ver a segunda semana que vem, se Deus quiser, em que uma mulher ama e unge Jesus e gasta muito dinheiro aos pés de Jesus. E depois nós vamos ver Judas, que por causa de dinheiro quis matar Jesus. Tá bom, o que isso tem a ver? Diante de Jesus não há neutralidade. Ou nós somos amigos, servos, fiéis a Jesus, identificamos com Ele, tomamos nossa cruz e o seguimos. Ou mesmo religiosos, porque nós queremos viver para nós mesmos, porque nós não queremos obedecer a palavra, nós vamos estar odiando a Jesus, e nós entregaríamos Jesus na nossa vida por uma ninharia. Jamais, jamais. Quantas vezes você trocou a leitura da Bíblia e a oração por um filme?
Não é nem 30 moedas de prata, amigão. Quantas vezes você trocou vir na igreja no domingo por um churrasco? Por uma corrida chata de Fórmula 1 que não sai nada de bom lá? Será que você não troca Jesus por coisa pior, não? Então, diante de Jesus, ninguém é neutro. A questão é, nessas reações, quem é você? Vamos nos colocar de pé e suplicar que nós sejamos como Jesus, que está seguro, e como a mulher que nós vamos ler na semana que vem, que ama Jesus Cristo. Ó Deus, eu lhe agradeço por essa passagem curta, mas tão rica, Senhor. Como a tua palavra é um oceano de preciosidades, de riqueza teológica, de mensagem salvífica. Como a tua palavra, Deus, é doce como mel. Ah, Senhor, é como o destilar dos favos, é como o ouro depurado de Ofir. A tua palavra, Deus, é maravilhosa, e a tua palavra só pode ser maravilhosa porque teu Espírito Santo mudou o nosso coração, e o teu Espírito Santo nos ensina a tua palavra, e que hoje ele venha aplicar essa palavra ao nosso coração, que nós, ó Deus, ao olhar para esse sinédrio vil, nós não olhemos distantes e pensemos, nós não somos assim. Ah, não, Senhor, que nós olhemos para esses homens e vejamos em cada um de nós Anás, Caifás, anciãos do povo, escribas, fariseus, saduceus, porque muitas vezes nós repetimos o pecado desses homens. Que nós olhemos para nós e vejamos como Judas, que trocam Jesus por ninharias desse mundo. Ah, Senhor, que o Senhor nos leve a ver aquilo que nós estamos temendo os homens, e que diante disso o Senhor nos dê verdadeiro arrependimento, para que nós, ó Deus, sejamos como Jesus, que confia no Senhor, que está seguro no Senhor, e que vive de acordo com a vontade revelada e decretiva do Senhor. A Deus, aplica essa doutrina no nosso coração, que nós, ó Deus, sejamos seguros nessa doutrina, que nós tiremos consolo no fato do Senhor ser o Rei do céu e da terra, que nós, ó Deus, olhemos para a tua palavra e ao ver essa doutrina, nós possamos ver ali a nossa salvação e a segurança da nossa salvação, e que teu Espírito Santo então nos leve a meditar nessa verdade e a perceber que se o Senhor decretou a nossa fé, o arrependimento, o Senhor decretou a nossa santificação, e nós seremos santificados até o fim. Que a realidade, ó Deus, da festa dos pães asmos se cumpre nas nossas vidas, que a realidade de Jesus morrer perdoando, nos livrando da ira, também, ó Deus, nos livrando da prisão do pecado, se cumpre nas nossas vidas, e ela é segura para nós. Ó Senhor, nos dê a graça de sermos sábios, porque essa palavra pode nos tornar sábios para a nossa salvação, salvação que há em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é soberano. Eu, nesse momento de coração, me prostro diante do Senhor, que é o Rei de toda a terra. Reine sobre nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu e na terra, Senhor, e que nós obedeçamos o Senhor, como os anjos fazem nos céus. E Deus, quando estivermos a duvidar, quando os nossos joelhos estiverem trôpegos, restaura-nos por meio desta doutrina bendita. O Senhor morreu por nós, segundo o decreto do Senhor. E perdoa, Deus, a falsa liderança das igrejas nesses dias. Por favor, mude essa realidade. Eu sei que o Senhor pode derramar reforma e avivamento nos nossos dias. Faça isso por amor do teu nome, faça isso por amor da causa do Evangelho, faça isso por amor do reino do Senhor.
e também para o nosso bem. É no nome de Jesus que eu imploro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bendito Pai, e a eterna comunhão do Senhor esteja com os eleitos hoje e para sempre. Amém.